Olá, queridos amigos. Gálatas 2 narra a segunda viagem de Paulo a Jerusalém, onde ele se reúne com os líderes da igreja para confirmar seu evangelho entre os gentios e assegurar sua missão. Destaca que Tito, um grego, não foi obrigado a se circuncidar, enfatizando a liberdade em Cristo. Paulo confronta Pedro em Antioquia por sua hipocrisia ao se afastar dos gentios por medo dos judeus, destacando a importância de viver de acordo com a verdade do Evangelho. O capítulo destaca a justificação pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, e a coerência necessária na conduta cristã baseada nesta verdade fundamental. Além disso, Paulo argumenta que se a justiça fosse alcançada pela lei, então Cristo teria morrido em vão, reafirmando a centralidade da fé na salvação. A unidade no Evangelho, destacada em Gálatas 2, 1 a 2 e verso 9, é essencial para a missão e a coesão da igreja. Paulo demonstra que, apesar das diferenças ministeriais e culturais, os líderes da igreja reconheceram e apoiaram seu ministério entre os gentios. Essa unidade é crucial porque reforça que a mensagem do Evangelho é única e deve ser proclamada sem divisões. A cooperação e apoio mútuo entre os líderes da igreja servem como um modelo para a igreja contemporânea, enfatizando que a missão e a mensagem de Cristo devem transcender as diferenças culturais e unificar todos os fiéis em uma causa comum de pregar o Evangelho. A defesa do Evangelho para os gentios é outro dos temas centrais deste capítulo, o que podemos ver refletido dos versículos 7 a 9. Paulo enfatiza que a salvação em Cristo é acessível a todos, independentemente de seu contexto cultural ou étnico, sem a necessidade de cumprir a lei mosaica. Esse princípio é fundamental porque rompe com as barreiras legais e culturais, afirmando a suficiência da fé em Cristo para a justificação. A liberdade em Cristo liberta os crentes da obrigação de cumprir a lei cerimonial judaica, promovendo uma igreja inclusiva que aceita todos os fiéis com base na graça e na fé em Cristo, em vez de nas observâncias legais. Nos versículos 11 a 14, vemos a confrontação de Paulo com Pedro em Antioquia, o que destaca a importância da coerência e da integridade na prática do Evangelho. Paulo confronta Pedro por sua hipocrisia, destacando que seu comportamento estava em contradição com a verdade do Evangelho ao discriminar entre judeus e gentios. Esse episódio enfatiza a necessidade de que os líderes cristãos ajam de acordo com os princípios do Evangelho, sem temor à pressão social ou à opinião de outros. A confrontação mostra que a coerência na vida cristã é crucial para manter a verdade do Evangelho e evitar que a conduta hipócrita mine a autoridade, a unidade e o testemunho da igreja. A justificação pela fé, em vez das obras da lei, é um pilar teológico nos versículos 15 e 16. Paulo argumenta que a fé em Jesus Cristo é o único meio de justificação, destacando que as obras da lei não podem salvar ninguém. Esse princípio é libertador, pois assegura que a salvação não depende dos méritos humanos, mas do sacrifício de Cristo e da fé nele. A doutrina da justificação pela fé reorienta a vida cristã para uma dependência total na graça de Deus, eliminando o fardo de tentar ganhar a salvação através do cumprimento da lei e promovendo uma relação genuína e transformadora com Cristo. Em conclusão, Gálatas capítulo 2 revela a essência do Evangelho de Cristo como universal e acessível pela fé, e não pelas obras da lei. Paulo defende a integridade da mensagem ao confrontar a hipocrisia e ressaltar a importância de viver de acordo com a verdade do Evangelho. Este capítulo destaca a centralidade da fé em Cristo para a justificação, libertando os crentes do fardo da lei. Além disso, enfatiza a unidade essencial na igreja, que transcende diferenças culturais e étnicas,
para proclamar uma mensagem de graça e liberdade em Cristo, de maneira coerente e transformadora. É este Evangelho que está à disposição de todos nós. Ótimo dia para você e sua família.